Beleza, vamos direto ao ponto. Hoje a nossa análise mergulha num material de ficção científica que traz uma ideia, no mínimo, provocadora. E se a mente humana não for só biologia, mas um hardware que pode literalmente ser hackeado? A história que a gente vai destrinchar agora trata a realidade como um código de computador, onde a nossa consciência é a interface. É uma daquelas misturas geniais de tecnologia, biologia e arquitetura de sistemas que faz a gente olhar para o nosso próprio cansaço do dia a dia com outros olhos. Sabe aquela sensação de exaustão? Como se a gente estivesse com 1000 abas abertas no navegador e a máquina quase travando? Pois é, o texto redefine isso. Esse cansaço crônico, a insônia, as dores e até aquele zumbido no ouvido, nada disso é tratado aqui como um simples problema médico. Na verdade, a narrativa chama isso de um glitch, uma falha técnica num servidor completamente sobrecarregado. Segundo a história, esses sintomas são resultado direto de um vírus psicológico tentando dominar o nosso sistema operacional. Parte 1. O vírus no subconsciente. Isso nos leva à primeira etapa da resposta a incidente dessa narrativa. Descobrir onde exatamente essa ameaça anômala está se escondendo. O texto dá um nome muito específico para isso, a sombra do pensamento. Basicamente, trata-se de uma entidade parasitária altamente especializada. A história explica que esses parasitas perderam o hospedeiro original deles e, por causa disso, precisam se alimentar direto da mente humana para continuar existindo. E o detalhe é que eles não têm força física nenhuma. Toda a operação acontece na base da manipulação psicológica, agindo lá nos cantos mais escondidos da nossa cognição para não serem detectados. Para explicar como eles foram para lá, a narrativa usa uma metáfora de computação que é sensacional. É como se essas entidades tivessem sido expulsas do servidor principal, que o texto chama de domínio astral, ou macrocosmo, sem ter para onde ir, elas recuaram para o cache do sistema. E dentro desse universo ficcional, o cache é justamente o nosso subconsciente humano. Eles ficam ali, enfiados nos nossos arquivos temporários, apenas tentando sobreviver. Parte 2. A engenharia do controle. O que é realmente interessante analisar agora é a mecânica exata de como esse vírus opera na prática, no dia a dia. A tática principal deles é o que podemos chamar de um gigantesco blefe psicológico. O texto compara esses parasitas a jogadores de pôquer desesperados que estão na mesa sem nenhuma carta boa na mão. A única chance deles é blefar. Então eles sussurram o medo, a ansiedade e vendem a ilusão de que estamos todos separados e isolados. O vírus literalmente se alimenta dessa confusão interna, dessa dissonância. Enquanto existir dúvidas sobre o próprio potencial humano, a sombra tem bateria de sobra para funcionar. E aí entra a parte física desse ataque. O número 7,83 Hz representa a ressonância Schumann, que é a pulsação natural e a frequência de ondas alfa da Terra. A premissa aqui é que um cérebro focado e calmo vibra exatamente nessa sintonia. Mas o vírus tenta roubar o controle injetando um ruído constante. Ele cria picos artificiais de estresse para bagunçar esse 783 Hz. É isso que causa uma verdadeira taquicardia mental, drenando a nossa energia e dificultando qualquer questionamento. Por isso que na correria parece quase impossível simplesmente desligar a cabeça. Parte 3. A defesa fitoquímica. Com o diagnóstico feito, a história avança para soluções, instalando o que seria um verdadeiro firewall bioquímico. Isso ilustra brilhantemente a operação que eles chamam de Vale das 42 Ervas. O material detalha uma formulação de altíssima frequência para blindar as portas do subconsciente. Temos a curcumina trabalhando na neuroproteção, o eugenol purificando os receptores neurais e, como catalisador de tudo isso, a vitamina B6, que estabiliza as ondas cerebrais. É uma alquimia que cria um campo de força biológico para personagens da história, como o Vitor, a Elisa, o Gustavo e o Felipe, transformando o sistema nervoso deles num ambiente totalmente hostil para o vírus. Parte 4. O antivírus de Tesla. Mas só o firewall não resolve, certo? Ele não remove o que já está lá. Entramos então na fase de reprogramação cognitiva, rodando um patch de correção. A chave mestra para esse patch vem da matemática de Nikola Tesla, mais especificamente do famoso código 369. A premissa do Tesla era que, para entender o universo, é preciso pensar em termos de energia, frequência e vibração. Na narrativa, isso vai além da física teórica e vira um autêntico script de debug mental. É uma estrutura que prova que a realidade tem uma ordem matemática perfeita, rebatendo totalmente aquele caos que o vírus tenta instalar. Na prática, isso é aplicado num projeto chamado Começar do Zero.
Esse antivírus mental roda em passos muito claros. Primeiro, questionar as ciências de base, como a sociologia e a física, para entender a raiz das coisas. Segundo, através desse questionamento, o pensamento se organiza de uma forma incrivelmente lógica. E terceiro, naturalmente, qualquer medo limitante é descartado. Uma mente estruturada assim vira um holofote gigante, sem deixar absolutamente nenhum canto escuro para o parasita se esconder. Parte 5. A transmissão global. Vamos ver como isso se expande para o clímax da história, o grande reinício do sistema em massa. O roteiro dessa transmissão global é bem peculiar porque ele foge da tecnologia convencional. Nada de satélites ou torres de celular, porque na história isso faz parte da infraestrutura da Matrix. O plano segue uma linha do tempo rigorosa. Primeiro, um comando central chamado TARDIS 42 é sincronizado direto com a ressonância Schumann, naqueles 7,83 Hz. Esse sinal bula as barreiras artificiais e injeta pacotes de dados reais diretamente nas ondas alfa das pessoas. O efeito dominó disso é o colapso imediato do vírus do medo, levando a um despertar lógico do planeta inteiro. Parte 6. O sistema reiniciado. O ponto crucial agora é ver como fica a linha do tempo depois dessa superatualização. Os registros finais da história mostram uma realidade 100% reconfigurada. A ressonância Schumann volta a ficar estável, sem aqueles picos induzidos. Aquele software focado no medo e na separação é deletado de vez do inconsciente coletivo. E um detalhe muito legal, a física baseada em vibração e no código 369 do Tesla vira a base da educação escolar, enquanto as defesas botânicas do Vale das 42 Ervas são adotadas como escudos definitivos. Finalmente, o macrocosmo e o microcosmo, o servidor e os usuários rodam em paz absoluta. E isso fecha de um jeito brilhante essa análise, misturando toda a linguagem de ciência da computação com os nossos processos mentais mais íntimos. É uma ficção que faz a gente parar para pensar sobre a arquitetura dos nossos pensamentos em sociedade. Afinal, se a realidade de fato operar como um código de software maleável e a nossa consciência for o hardware rodando tudo isso, qual é exatamente a frequência que a mente humana está compilando hoje em dia? Fica aí essa provocação profunda sobre o que a gente deixa rodar em segundo plano na nossa cabeça. Até a próxima análise.